Aula. O que que você está esperando para essa aula? A Tainá falou que está ansiosa. A Gibora, Tiana, boa noite. Vocês estão vendo minha tela, então, bonitinha aqui, né? A tela da comunidade, né? Se eu for Então, falar para você realmente o que eu estou sentindo hoje, eu vou desanimar você, nem quero. sei, Pergunta para mas e Tainá. aí? Por quê? Agora começou, vamos ter que compartilhar, né? O que está acontecendo? Fala aí. Posso te garantir que eu vou aguentar. Joga no peito da mãe, vai. Vamos lá. O que que tá Ah, não, acontecendo? ela me mandou as mensagens, né, Tainá? Eu tô mais pra lá do que pra cá hoje, filha. Tipo, Eita, ai, meu Deus do todo céu, mundo olha. tem uns dias que é mais pra lá e pra cá, né? Todo mundo tem uns dias que a gente fala, meu Deus. Mas amanhã é um É, novo dia. isso Agora é aí. hora, ó, de vamos pensar na aula, nos insights, nas coisas legais que vocês vão aprender. Sei que não, ninguém aqui é robô, né? Todo mundo enfrenta desafios, todo mundo vai ter momentos aí desafiadores, mas vocês são amadas, né? Vocês estão sendo preparadas, moldadas para suportar o empreendedorismo de maneira diferente. Então, por isso, hoje nossa aula é de propósito, né? Finanças com propósito. O objetivo é de a gente falar sobre dinheiro, mas também a gente falar sobre propósito, ok? Então, antes de eu falar, começar o tema da aula de hoje, eu quero saber de vocês, gente, quem que fez as tarefinhas da aula passada? Quem que assistiu a aula passada? Fala para mim aí, quem que viu o conteúdo? Quem não viu? Adriana, eu não aguento a tua cara, cara. Eu não aguento a cara dessas meninas. Deixa eu aumentar aqui para eu ver o máximo de pessoas, tá? Ó, não fez, não viu, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Vocês vão ver pontinho negativo, hein, Adriana? A Adriana esqueceu as folhas dela aqui e nem assistiu a gravação, né, Adriana? Vamos lá. Lembrando que é importante ter assistir às aulas, tá, gente? Se organizar. Eu sei que todo mundo tem uma vida bem corrida, né? Que todo mundo tá aí executando, tá trabalhando pra caramba. Mas se organizem para assistir às aulas, que vocês vão ver que assim é de extrema importância que você siga a trilha de conhecimento para que vocês possam colher frutos, né? Colher frutos no sentido assim de poder aplicar, de poder se organizar. Ah lá, a Nath fez. Isso aí, Nath, parabéns. Parabéns. O objetivo é que vocês possam, né, amadurecer, enfrentar desafios, e isso vem através, do conhecimento, né, da construção. Então, se organizem, façam as tarefas de casa, para que vocês possam colher frutos, tá? Então, pega essa semana. Acorda um pouquinho mais cedo aí, se desafia. Acorda umas 5 horas da manhã aí, assiste essa aula, tá? Organiza a tua rotina para você ter um tempo de estudo. Existe o Milagre da Manhã, que é o livro que fala que a gente é capaz de gerar tempo, né? Às vezes a gente, Yasmin, eu tô tão cansada, diminui um pouco de telas, acorda um pouco mais cedo, estuda. Foca nas coisas que importam para você, tá? Não tô falando, não tô querendo condenar ninguém, tá? Mas o objetivo é que você está certa, né, Adriana? Tem que puxar a orelha às vezes, tem que dar um chacoalhão, acorda, pelo amor de Deus. Acorda mais cedo, mulher, pelo amor de Deus. E vocês vão que os frutos vão ser colhidos, né? Então, não existe colheita sem plantio. Então, se organizem para assistir às aulas, se organizem para fazer o conteúdo, né? As tarefas.
porque somente assim a gente vai colher resultados, ok? Faça com que, lembra, que eu sempre falei para vocês são a protagonista da história de vocês, né? E quem é protagonista tem que se sacrificar às vezes, por mais que às vezes a gente está cansada, exausta. Então descansa, mas volta para a trilha, tá? Assista às aulas para que vocês possam ter resultado, ok? Vamos lá. Então vamos iniciar na nossa aula de hoje. Quem assistiu a aula, quem acessou o conteúdo, tem alguma dúvida? Nath, você que acessou, eu sei que outras meninas aqui também já acessaram o conteúdo. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer? Aproveitar a oportunidade. Fala aí para mim. Não? Nath, se depois se você quiser tirar alguma dúvida, você me chama então no particular, tá bom? Vamos lá. Então, gente, tarefinha aí de casa, acessem lá o conteúdo da última aula, revisem. São duas gravações curtinhas, tá? Que dá para se encaixar na rotina e é poderosa, né? São poderosos os conteúdos lá que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, dando sequência aqui na parte financeira, fala para mim aí no chat, quem quer ter mais dinheiro nessa conta em 2025? Profetiza, coloca aí no chat. Você sabe quando depois você materializa, as coisas têm mais propensão a acontecer, né? A Carla, eu. Isso aí, Tainá, eu. Quem quer mais dinheiro nessa conta? Fala pra mim. Ana. Só ela? A Ellen. Boa. Carliane. Carliane, você tá arrasando, hein, minha gata? A Denise arrasou nas fotos e você também arrasou, tá arrasando nos posts na live. As fotos foi a Denise que fez, né, Dê? Meu Deus, que arraso! Vocês arrasaram demais. Fez Ah, lançamento. Parabéns. oi, boa noite. Boa noite, amada. Arrasou, você viu, Yasmin? Eu Adorei também as fotos. estou muito orgulhosa, muito orgulhosa. Tô vendo o movimento lá. Vi você e a Denise juntas, depois vi já os posts. Nossa Senhora, tô Sim, adorando. sim. Parabéns. Então, Fez tomei a as lives. iniciativa de já fazer essa plataforma que há tanto tempo estava falando, né? Graças Oh, a Deus glória a deu certo Deus, agora. saiu do papel, né? Boa, parabéns. Depois me compartilha Obrigada. como que foi. Se precisa de alguma ajuda, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada, meu bem. Bom, então Eu vamos lá. fiquei na correria, Pode por falar. conta da correria da plataforma, ainda não consegui acessar a última aula, mas vou colocar em dia. Isso, se organizem aí para colocar o conteúdo em dia, porque é importante para que vocês possam seguir, né, dentro da trilha, para não perder, para vocês poderem colher, né, pôr em prática e obter resultados, né? Sim, Mas estou muito orgulhosa de todas vocês. Estou vendo muitos movimentos aí. Doutora Gisele tá, ó, arrasando nas redes sociais também. Adriana com loja física agora, né? Voltou a ter loja. Então eu falei, meu Deus, as mulheres estão trabalhando, mas vamos estudar também, tá bom? Para que vocês possam se fortalecer cada vez mais. Mas vamos lá. Vamos começar então nossa aula, que é finanças com propósito, né? Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, é algo que, para algumas pessoas, existe algumas limitações, algumas crenças, né? Nosso país, ele tem a nossa comunidade, nossa população, vem com crenças limitantes quanto ao dinheiro, né? Falar de dinheiro às vezes incomoda, gera um sentimento de, ai, fulano é ganancioso, né? Fulano só pensa em dinheiro. Fulano
dá golpe nas pessoas, né? Tem aquelas crenças que limitam muitas pessoas nessa questão de finanças, de dinheiro, de obter riqueza, de gerar riqueza. E isso é algo que nós precisamos mudar na nossa mentalidade, né? Porque quando eu reconheço que eu tenho poder de gerar riqueza, e acredite, todas que estão aqui, todos que são empreendedores têm a arte de fazer dinheiro. Eu acredito que o empreendedorismo ela é a engrenagem que gira a economia, não é o governo, não é as ações populares, né, do governo. São os empreendedores, são as pessoas que geram empregos, pessoas que geram a economia por esforço próprio, né, as instituições privadas. Então, quando eu entendo como empresária que eu tenho esse poder, eu consigo entender com autorresponsabilidade que as minhas finanças vão muito além somente de pagar as minhas contas, mas também de gerar riqueza através do meu negócio, através da minha família e tudo mais. Então, é um tema muito importante que muitas pessoas acreditam que é só ah, um detalhe, né? E não, quando a gente vai falar de finanças, envolve muitos aspectos, inclusive emocional, crenças, mentalidade, e algo que nós precisamos mudar. O meu propósito hoje é trazer esse tema com propósito. Então, por isso que eu falei para vocês, olha, se organizem para assistir a outra aula que é sobre calcular rota, né? Assiste a aula para você poder se organizar, para você. Quem veio na aula do dia 29 de maio, nós fizemos presencial aqui, né? Quem foi? Quem veio? Ó, a Gi veio, a Denise, a Carla, a Tainá estava aqui. A Adriana. Acho que só quem não estava aqui era a Ellen, a Carl, não, a Carita, né? Do restante, todas estavam. E lá nós falamos sobre visão de crescimento, né? Então, vocês vão ver que ao longo da aula eu vou falar alguns aspectos da última aula e vocês vão ver que vão estar linkados. Igual as pessoas, nós somos o ser humano é um ser sistêmico, certo? É um ser onde nós falamos aí corpo, alma, espírito, está tudo interligado. Então, a empresa também está interligada. Então, não tem como eu falar de finanças sem falar de propósito. Mas afinal, o que que é propósito, gente? Propósito é o motivo maior que move suas ações, que move as suas decisões, as suas escolhas. É o porquê por trás do que você faz, o sentido e a direção da sua vida e dos seus negócios. Por isso que muitas vezes a gente vai falar sobre propósito, sobre essa questão do que move vocês, e a gente começou lá no evento falando sobre protagonismo, ativação de identidade. Na última aula nós falamos sobre você traçar aonde você quer chegar, falamos sobre diagnóstico, porque quando eu entendo e tenho percepção, autoconsciência sobre mim, aonde eu quero chegar, como eu impacto a vida das pessoas, qual é o meu mover interno, as minhas decisões ficam mais leves, ok? Então não é só sobre ganhar dinheiro, mas ter sucesso para alcançar metas, né? E ter sucesso e alcançar metas, mas é sobre a intenção, a coerência, o significado. Quando eu cumpro o propósito, eu lucro, eu tenho lucratividade. Então, por isso que todas as outras ferramentas são importantes serem feitas antes da gente falar de finanças. Sabe por quê? Quantas vezes eu já falei assim, ó, faz o fluxo de caixa, separa, para de gastar, para disso, para aquilo. Mas se você não tiver um propósito por trás, você não tiver um motivo por trás, você não faz. Você para, você faz um tempo e para.
se faz um tempo e para. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre finanças, mas nós precisamos primeiramente encontrar esse propósito para que a gente possa se mover em direção dele. Ok? Faz sentido? Ou falei abobrinha até agora? E nós só começamos. Deixa eu pegar o chat aqui. Igual regime, isso mesmo. Quando eu tenho uma visão clara do que eu desejo, fica muito mais fácil focar, né? Então, igual a gente falou aqui do exemplo do regime. Então, quando eu entendo o porquê eu quero emagrecer, eu me movo com mais disciplina, com mais discernimento. Eu recuso, ah, não, ó, eu vou comer bolo só de final de semana, eu vou comer doce só de final de semana, porque eu tenho um propósito por trás, eu tenho um motivo por trás, ok? Então, a mesma coisa é nas finanças. Eu preciso entender o motivo pelo que eu estou fazendo aquilo, ok? Por quê? Para muitas pessoas é fácil você fazer um fluxo de caixa, mas para algumas pessoas é um porre. Eu sei! Tem pessoa que fala, pelo amor de Deus, Yasmin, que Excel o quê? Eu não gosto disso. Mas a gente tem que fazer coisas que às vezes a gente não tem a condição de pagar alguém para fazer ainda, então eu vou ter que fazer, ok? Então, por isso que eu comecei a aula falando para vocês sobre as outras ferramentas. Se você ainda não fez as outras ferramentas, nas outras ferramentas nós vamos falar sobre diagnóstico, sobre ativação, sobre visão de crescimento. Lá na ativação de identidade, a gente vai colocar lá como que eu impacto a vida das pessoas, qual é o legado que eu quero deixar aqui. Se você não tem isso, vai ser muito difícil. Você pode começar sim, e eu te recomendo a fazer, mas talvez vai perder o sentido, você vai desistir na próxima dificuldade. Então, ter claro qual é o propósito, o porquê que eu faço isso. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu acordei 5 horas da manhã, vim para o escritório 6h30. Estou desde as 6h30 no escritório. Estou aqui com vocês, vou ficar até 9 e pouco da noite. Então, são mais de sei lá quantas horas aqui, porque meu propósito maior é entregar o que eu prometi para vocês, impactar a vida de vocês. Se eu não tivesse esse propósito muito bem definido, não seria muito fácil falar, ah, deixa quieto, eu vou para minha casa. Entende? Não é sobre o que eu quero toda hora, mas o que eu preciso fazer para alcançar e para cumprir meu propósito. Então, as finanças com propósito, ela vai nessa questão de eu entender, primeiramente, o que eu quero, quem eu sou, aonde eu estou indo, e por isso eu preciso me organizar financeiramente. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois que eu entendo essa questão do meu propósito, eu preciso entender a minha visão de crescimento. Eu preciso visualizar e escrever qual é a visão de crescimento? Aonde eu quero chegar? Porque esse vai ser a tua ancoragem também para você extrair as suas metas financeiras. Então, quando eu tenho uma visão clara do que eu quero de crescimento, eu consigo enxergar quanto eu preciso faturar, quanto eu quero viajar quantas vezes no ano, eu quero trocar de carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, metas financeiras, elas precisam sair. Gisele, desculpa, é o quê? Eu não entendi sua pergunta. Se você quiser abrir o Não, microfone. você falou, é o que eu quero. Eita, é o que eu quero, Hum. o que eu desejo, o que eu quero. Agora fugiu da minha cabeça. Calma aí. Mas é o que eu quero, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero, aonde eu Hum. quero chegar, como eu quero impactar a vida das pessoas, tá? Através dessas perguntas e da minha visão de crescimento, eu consigo extrair metas financeiras, tá?
Então, as metas financeiras, vocês estão vendo aqui, ó, que tá rodando uma praiona aqui na minha TV, e eu faço questão de colocar as praias aqui, porque isso me motiva. A coisa que eu mais gosto é pisar na areia. Faz muito tempo foi em dezembro a última vez. Mas eu já tenho meta que esse ano eu preciso, pelo menos 2 vezes por ano, pôr o pé na areia, né? Então, quando eu visualizo, eu acredito que eu vou conquistar aquilo, abrir mão de algumas coisas deixa de ser muito pesado. Então, quando eu, por exemplo, se eu tenho muito claro que eu preciso economizar para viajar, tudo bem eu recusar um convite para sair para jantar, se eu não tenho condições para arcar com o sonho e com o entretenimento, entende? Então, quando eu tenho muito claro isso, as minhas decisões, elas ficam mais fundamentadas. Eu consigo abrir mão de outras coisas que não vão em direção ao que eu quero conquistar. Então, veja quando eu vou falar de financeiro, não é só sobre matemática, mas sobre comportamento, sobre como eu ajo, né, diante de todo o contexto, de como eu lido com o dinheiro. Existe uma frase que é o seguinte, no mundo corporativo, no mundo das finanças. O caixa, ele é sintoma. O caixa, ele é sintoma. O que isso quer dizer? Que se o seu caixa está quebrado, ele é efeito, né? Ele é um sintoma de todo o resto que não está sendo feito, de todo um resto que está desarmonizado. Então, como, por exemplo, quando eu estou com dor de cabeça, é um sintoma de gripe, certo? Quando eu estou com ânsia de vômito, é porque eu estou com algo, uma gastrite. Então, o caixa da empresa, ele é reflexo, ele é sintoma de todas outras coisas que a gente deixa de fazer, entende? Então, por isso que nós começamos a aula de hoje falando sobre comportamento, sobre questões de como eu lido com o meu propósito, o meu negócio. Então, por isso que é de extrema importância vocês estarem conectadas com aquilo que vocês desejam para o negócio de vocês, ok? Fez sentido até aqui? Pelo amor de Deus, coloca aí no chat que você tá comigo. É terça-feira, 8h30 da noite, e eu não quero ficar sozinha aqui. Me ajuda, coloca aí no chat. Aí, Adriana, Carliane, Denise. A Carita também precisa entrar no mar sempre. Mentira que você tá em Porto Seguro, Carita. Você quer humilhar as amigas aqui no frio? Ah, que bonitinha, né, gente? Ó, a Denise, vou entrar no mar amanhã. Aí sim, Denise, show de bola. A Nath tá comigo. Ô, delícia. Depois vocês mandam foto pra mim, hein? Quero ver as bonitinhas na praia. Vocês colocam lá no grupo pra Eu inspirar a gente? não abri o vídeo, peraí. Eita. Oi, apareci. Ah, assistindo a aula lá de Porto Seguro, na beira da praia. É a meta, né, gente? Eu não liguei o som aqui. Então, ó, ótimo. Depois você manda para nós fotos, tá? Por favor. Elas estão muito chique, né? Denise, Carta, é isso aí, gente. Esse é o objetivo. A gente ter metas, né? Ter coisas que nos ancora. Por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre é, é, Prolabore e é de extrema importância que você tenha momentos de lazer, que você também tenha momentos para ter momentos prazerosos. Porque ninguém suporta só viver no cabresto, ninguém suporta só trabalhar e ficar aqui, ó. Você precisa, não consegue ir para a praia, mas ter um momento.
de ir na represa tomar um sorvete lá com a família, né? De pôr o pé na grama, de ir fazer algum passeio, tá? Mas nós vamos chegar ainda nesse assunto, tá bom? Bom, então contextualizei para vocês o que é finanças com propósito, tá? É ligar, utilizar as finanças para você poder colocar o seu propósito no dia a dia, né? Utilizar ali as finanças como ferramenta de conquista, uma ferramenta onde você constrói os objetivos e as suas metas financeiras. E tudo isso é feito através do propósito, que é o que te move. Então, quando você se conecta com o seu propósito de vida, como eu impacto as pessoas, como que o meu negócio, como que o meu negócio afeta a vida das pessoas, eu me encontro, eu consigo visualizar para frente aonde eu quero crescer, ok? E dali eu extraio metas financeiras. Entender a linha de raciocínio até aqui, então, conecto o propósito, conecto com quem eu sou, projeto aonde eu quero chegar. Quando eu projeto para onde eu quero chegar, daqui eu extraio metas financeiras. Quando eu tenho muito claro isso, as minhas decisões são mais assertivas, a minha disciplina, eu fico mais disciplinada, eu consigo tomar decisões melhores, eu consigo falar não para coisas que não me aproximam do meu propósito, eu consigo abrir mão de coisas supérfluas que não vai me levar para nada, entende? Então, quando eu falo de finanças, eu estou falando de como eu ajo diante do meu dia a dia, mas eu preciso estar conectada com esses pontos que eu acabei de falar, ok? Depois que nós fazemos isso, aí nós vamos para os passos fundamentais, tá? Eu sei que para algumas meninas isso vai parecer repetitivo, mas eu preciso falar sempre, 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 ok? Então vamos lá, para o primeiro passo. Coloca aí no chat, primeiro passo. Primeiro passo. Coloca aí no chat para mim, hein? Boa, 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 boa. Primeiro passo. Vamos lá. Primeiro passo. O que é o primeiro passo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com câmera aberta para eu dar uma olhadinha. Primeiro passo, gente, fundamental é a separação da PJ e da PF, tá? Ah, Yasmin, mas eu não tenho CNPJ. Eu não, eu não tenho uma empresa formalizada, né? Eu não tenho ali uma empresa em si. Mas se você empreende, você tem uma empresa. Você não tem o CNPJ formalizado agora, mas você tem um projeto, você tem um negócio, né? Então, o que você precisa? Ter ali separado uma conta pessoa física e uma conta PJ, tá? Uma conta onde vai entrar o dinheiro dos seus clientes. Então, isso aqui é uma conta só para eu receber dos meus clientes e uma conta para me pagar contas do negócio, ok? O que que acontece? Geralmente as pessoas misturam tudo, né? Ah, entra dinheiro ali, vai pagando e paga as coisas pessoal, vai misturando e misturando, e a gente não consegue ter clareza se o teu negócio está prosperando ou não, e muito menos você tem clareza de quanto que você ganha de fato. Eu já atendi muitas pessoas que falam, não, eu não sei quanto que eu ganho. Eu não sei nem quanto eu faturo necessariamente, né? Então, é de extrema importância separar primeiro ponto, ok? Então, quando eu separo essas finanças, eu consigo ter mais clareza da origem do dinheiro, para onde o dinheiro está indo. Eu consigo começar a ter o primeiro passo do mapeamento de um financeiro saudável. Tudo bem? Então, se você ainda não separa uma conta, por exemplo, uma conta, um Nubank PJ e um Inter pessoa física, né? Uma conta para que você possa fazer esse jogo de separação, tá? Não necessariamente, se você não tem CNPJ ainda, tudo bem.
abre uma conta na tua pessoa física, mas centraliza. Ah, meus clientes pagam por aqui, eu pago as minhas despesas do negócio por aqui, e aí eu tiro meu Prolabore, que eu vou explicar daqui a pouco. Tudo bem? Então, o primeiro passo é esse, fundamental. E quando acontecer de misturar, separa, tá? Separa, porque senão, por mais, o que que eu também observo? Às vezes as pessoas, elas vacilam uma vez, elas estão indo bonitinho, aí ela vacila uma vez. Aí porque ela vacilou aquela vez, ela já acaba de cagar com o mês inteiro. Então, assim, cuidado, né? Vacilou, volta. Não é porque você teve ali um desvio que você precisa permanecer naquele caminho. Desviou, volta, separa as contas. Tudo bem? Ok. Próximo passo, gente. Prolabore. Yasmin, mas eu não tenho Prolabore. Lembra aqui no workshop de março que nós falamos sobre precificação, sobre custos e tudo mais? Empresária sem Prolabore é empresa com dívida emocional. Você trabalha, mas com dívida emocional. Então, isso faz aquele sentimento de frustração, perda de sentido, você tem vontade de desistir, você não consegue sonhar em viajar, por exemplo, você não consegue pensar em, eu vou trocar meu carro, você não sonha em ter melhorias. Por quê? Se eu não sei quanto que eu ganho, como que eu vou projetar isso? Se eu não sei quanto que eu ganho, como que eu vou quitar minhas contas? Se eu não sei quanto que eu ganho, como que eu vou, enfim, pagar meu Nubank? Entende? Então, uma coisa que geralmente isso é proveniente da separação do passo anterior. Então, quando o primeiro passo, separar, ok? E depois definir um Prolabore para você. E Prolabore não é retirada de lucro, tá? Prolabore é um salário. É um salário para você trabalhar, para você ter o seu ritmo de vida, para você manter o seu padrão de vida, mas assim, o que sobrar no caixa da empresa é da empresa. Lembra que eu sempre falo para vocês, não se roubem, porque a empresa de vocês às vezes não cresce porque você faz retirada sempre. Opa, calma, eu vou definir um prolabore para mim, porque senão você não consegue crescer. Deixa eu ver aqui no chat que alguém mandou mensagem. Então, vou falar aqui alguns passos para que você possa definir o seu Prolabore. Vocês vão ver que vão se encaixando os passos, tá? Vou levantando para vocês e depois vocês vão ver que vão fazendo um sentido também. Deixa eu pegar aqui um material. Esse material vai estar disponível para vocês. Fala para mim se vocês estão conseguindo visualizar. Então, aqui eu estou explicando para vocês o conceito de Prolabore, tá? E aí, análise de capacidade da empresa, por isso que nós temos que fazer ali a verificação, que é o próximo passo, né? Quanto uma empresa fatura? Quanto que eu tenho ali de giro, de operação, né? Porque o Prolabore também não pode afetar a operação, né? Então, eu sempre falo assim, que existe algumas coisas que são fundamentais para definir Prolabore. Primeiro, você precisa listar qual é o teu custo de vida. Qual é o meu custo de vida? Quanto que eu preciso para sobreviver? Quanto que eu, né, coloquei aqui, ó, no passo 3, calcule o valor necessário para cobrir as suas despesas pessoais e manter um padrão de vida condizente, né? Que tenha um momento de autocuidado, que você consiga fazer um passeio com a sua família, que você consiga fazer ali, que você tenha ali um padrão adequado nesse momento. Por quê? O que que geralmente acontece? Eu vou falar aqui conceitos, tá, gente? Lembra lá do começo que vai ter coisas que eu vou falar, e porque existem muitas crenças e às vezes isso cai de uma forma ruim. Mas vamos lá. Existem teorias
de classe de pobre, de classe média e de classe de riqueza, tá? Para me explicar algumas questões aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Qual que é o princípio fundamental de você ficar rico, né? É colocar mais dinheiro e tampar o teu ralo, ok? Então, o que que as pessoas geralmente fazem? Que aí, na teoria, o pessoal fala que é muito a crise de classe média. Por quê? O classe média, o pobre, ele tem isso aqui e ele gasta isso aqui. Às vezes ele nem tem, né? Fica sempre naquele negativo aqui. Mas geralmente a pessoa ela começa, e isso é uma crise que geralmente passa para os empreendedores, tá? Você começa a faturar, a tua empresa começa a faturar e o custo começa a acompanhar. E aí aumenta, acompanha, aumenta, acompanha. E na verdade, o que é necessário às vezes é faturar mais e segurar custos, padrão de vida por um tempo. Ah, ok, fiz caixa, aí eu consigo aumentar um pouco e vou subindo. Mas geralmente o que que a maioria das pessoas fazem? Elas ganham, gasta, elas ganham, gasta. E às vezes o perigo tá, às vezes gasta mais do que ganha. Então, o Prolabore e é algo que eu venho acompanhando muitos empreendedores. Como a gente tem muita dívida emocional no negócio, não tem controle financeiro, não tem organização, a gente sempre fica naquilo, ah, eu mereço, porque eu trabalho muito. Eu passo o cartão ali, eu compro um açaí, eu compro um lanche, eu não consigo me organizar. E aí eu não consigo fazer janta, principalmente para nós mulheres, né? Não consigo fazer janta, passa ali, compra não sei o quê, nananã, nananã, e viram um looping, tá? Então, por isso que o orçamento financeiro pessoal, ele precisa ter também um comportamento, uma organização, um planejamento familiar, uma produtividade, que a gente vai falar ao longo da... Vocês vejam que está tudo interligado? Que está tudo aqui vinculado? Então, primeira coisa, pesquise ali, pesquise não, perdão, faça um levantamento de quanto que é o teu custo de vida. Ah, Yasmin, meu custo de vida padrão A. Então, traga para a realidade, né? O objetivo é que a gente tenha ali um padrão de vida ok, por enquanto, até você ter condições de suprir e aumentar esse padrão de vida, tá? Então, você vai ter que colocar gastos fixos, gastos variáveis. Se você tem poupança, né? É algo que a gente vai. Agora é básico, tá? Nós podemos aprofundar isso depois. Porque agora é entender como que as suas finanças tá. Se você não tem dívidas, legal, reserva um dinheiro para poupança. Agora, se você tem dívidas, você precisa reservar um dinheiro para fazer a quitação dessas dívidas, ok? Então, calcule ali quanto que você precisa, ok? Calculou, eu vou analisar dentro do mercado, se uma empresa fosse me pagar, tá? Uma gerente de pet shop, por exemplo. Uma pessoa, estou olhando aqui para Carla, por isso que eu falei esse exemplo. Quanto que uma gerente de pet shop hoje ganha no mercado? É um comparativo. Não estou falando que você tem que ganhar como gerente de pet shop, mas seria uma visão, ok? Então, primeiro passo, faço o levantamento dos meus gastos, depois olho no mercado. Nossa, Yasmin, não, eu tô com o salário de um auxiliar. Lembrando que nós temos responsabilidade técnica, responsabilidade jurídica, civil sobre o nosso negócio. Então, nós temos que ganhar mais, né, do que um auxiliar, ok? Depois, eu preciso ver se isso encaixa dentro do meu negócio. Vamos supor, se eu tenho lá um Prolabore de R$ 10.000, minha empresa fatura 11, eu consigo? Minha empresa consegue arcar? Não consegue. Então, eu preciso cortar custos e gastos na minha pessoa física. Então, por isso que nós precisamos identificar primeiro qual é o meu custo de vida, trazer um padrão, ok, olhar para o mercado e olhar para dentro do meu negócio. Então, a gente fala sempre que é 3 esferas: interno, externo
interno de novo, né? Que é o negócio. Então, aqui existe alguns percentuais, mas o que eu recomendo é que você faça ali, né, o controle para que depois você avalie isso. Então, na prática, é comum definir um prolabore por uma porcentagem fixa, né, que é 5 a 15%. Então, aqui, por exemplo, coloquei, se você tem um faturamento de 30 mil, você tira um prolabore de 3, tá? De 10%. Ok? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas o objetivo hoje é a gente trazer consciência e começar. Algumas pessoas já vai ter esse prolabore bem definido, outras não, e eu vou estar aqui para poder esclarecer para vocês, tá? Mas é de extrema importância que você tenha um prolabore, tá bom? Que você defina esse prolabore e que pare de fazer retiradas picadas. Isso vai ajudar aqui, ó. Que geralmente quando você não tem um prolabore muito bem definido, você não consegue nem definir meta de venda, né? Porque aí você não determina quanto que você vale, quanto que você custa. Você não tem clareza de quanto teu negócio precisa faturar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu preciso faturar, mas quanto?" Então, eu preciso ter ali uma média de todos os custos para saber até quanto que preciso faturar, né? Inclusive, se pagar. A empresa precisa te pagar. Tudo bem? Então, por isso que o passo 2 é fazer levantamento de prolabore, fazer esse levantamento de custos, tá? Coloca aí no chat para mim se vocês estão me acompanhando, se tá tudo bem. Tô vendo umas carinhas. Tudo bem? Tudo bem? Oi, 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 aqui, Carla, sim. Beleza. Então vamos para o passo 3. O passo 3, gente, é o preenchimento de fluxo de caixa, tá? Aqui na comunidade nós temos uma ferramenta de fluxo de caixa que para a aula não ficar muito extensa, eu vou mandar uma gravação só explicando como você preenche teu fluxo de caixa, tá? Mas o fluxo de caixa é uma ferramenta para que você possa registrar. A gente utiliza muito a palavra mapear. Quando eu registro o fluxo de caixa, eu mapeio o meu caixa, eu consigo ter clareza e isso é libertador, tá? Explode a tua cabeça quando você olha um fluxo de caixa e vê como que tua empresa está faturando, para onde está indo o dinheiro, aonde que eu estou gastando, o que que eu posso cortar, qual que é a minha margem. E esse fluxo de caixa é legal porque ele te dá uma margem já de lucro, você vê ali qual que é a tua margem de lucro, a tua margem bruta, tá? Então já consegue ter uma clareza legal e isso já faz você avançar muito comparado a outras pessoas, tá? Então, assim, eu levo o lema que o básico bem feito já faz você se colocar à distância de muita gente, tá? Então, vamos fazer o preenchimento do fluxo de caixa. Um exemplo que a Carliane até compartilhou lá no evento, né? Que organizando essa parte financeira, ela conseguiu fazer a contratação da estagiária, né? Da assistente, conseguiu ter visualização do que ela precisava fazer, aonde, qual que era o estado. E é tão lindo que depois por exemplo, a Ellen está aqui também, né? A Ellen não fez o fluxo de caixa, mas como ela é aluna do método Alicerce, ela estava compartilhando, nossa, Yasmin, eu comecei a me organizar aqui e eu vi que eu não estava que estava legal a situação, né? Porque é, quando eu não tenho clareza, eu não tenho mapa, eu não tenho registro, eu não consigo visualizar, eu não consigo saber o que que é, para onde que está indo. E eu sei que muitas pessoas vão falar, ai, Yasmin, é chato. Eu sei, galera. Mas lembra lá do começo? É necessário. Ó, a Carliane falando, ó, foi difícil organizar, mas deu certo. E o importante é que deu certo. O importante é que colheu o resultado. Então, seria triste se a gente falasse, nossa, é difícil, é cansativo e eu não vi resultado nenhum. Não, dá resultado. Funciona.
confia, acredita no processo, tá? Por isso que eu tô falando aqui para vocês, e eu quero propor para vocês que vocês reservem, por exemplo, 40 minutos na segunda, na quarta e na sexta para fazer preenchimento de fluxo de caixa. Lembra lá da agenda? Reserve um pedacinho do seu dia para você poder aplicar o preenchimento do fluxo de caixa. E se não acumula, e aí depois fica um pé no saco colocar tudo em dia. Então, assim, vai fazendo o preenchimento, vocês vão ver que é super legal, fácil, tá? Eu vou mandar junto com essa aula o link para você ter acesso ao fluxo de caixa e toda a explicação desse fluxo de caixa. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para o passo 4. No passo 4, nós vamos falar sobre. Eu quero dar um panorama sobre dívidas para vocês, tá? Quando a gente fala de dívidas, uma questão muito sensível, que causa muita desconforto, porque vem junto com a dívida o sentimento de frustração, de que, nossa, não fui boa o suficiente, me perdi. Gera um sentimento, muitos divórcios acontecem por causa de finanças, de dívidas. Então, hoje nós temos um país endividado, tá, gente? Hoje, 70% da nossa população é endividada. Isso é um dado preocupante e que causa um sentimento de frustração, né? Nós não podemos, eu estou pegando aqui um outro conteúdo que fala sobre dívida, tá? Então, quando eu estou diante de uma dívida, eu preciso resolver o quanto antes. Eu vou fazer uma aula específica só para dívidas. Gisele, acordo com o divórcio. Concordo com o divórcio. É, Quando eu falo de dívidas, tá? Aqui, ó, eu preparei para vocês um passo a passo para quitação de dívidas, né? E o primeiro passo é conhecer as suas dívidas, é enfrentar essas dívidas, que é um sentimento que as pessoas fogem, né? Porque é um sentimento de frustração, um sentimento de derrota, incomoda. E geralmente a tendência é as pessoas fugirem e não, sabe, é realmente cenário de fuga. Eu não vou abrir aqui discussões sobre isso. Eu quero que vocês depois analisem o conteúdo sobre dívidas. Se caso alguém precisar de algum suporte, de alguma orientação específica, eu vou ficar à disposição também, tá? Porque eu sei que é uma questão sensível e que muitas vezes a gente não quer compartilhar, tá? Mas peguem esse passo a passo aqui, tá? E vai ser já de extrema importância que você faça esses passos e, fundamental, conheça todas as suas dívidas, liste, faça uma listinha. O que que eu estou devendo, né? Lembrando que conta atrasada não é dívida, tá? Minha conta venceu dia 15 e vou pagar dia 20, né? Isso não é dívida. Dívida é Mas quando o que seria dívida, então? dívida, cartão de crédito que você não pagou, cheque especial que você não Então, consegue. contas assim, contas que você paga no mês que não estão atrasadas, não é dívida. Contas atrasadas, contas, por exemplo, tudo que você paga no mês. Eu atrasei, vou ter que atrasar aqui 5 dias, mas vou pagar, Hum, hum, tá? Conta atrasada não é dívida. Dívida é tudo aquilo que está acumulado, que você não conseguiu pagar e ficou para trás. entendi, Tudo bem? entendi. E aí é algo que, por exemplo, pode ser lá que já esteja no Serasa ou num protesto, ou ainda não chegou nesse nível, tá? Mas Certo. liste essa dívida para que você possa negociar. E aí eu coloquei aqui, tá? Alguns passos específicos. Vou fazer uma aula também só para dívidas logo mais. E aí eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, ok? Estamos caminhando para o final, tá?
eu separei aqui 5 passos porque são passos fundamentais, básicos, que atendem a boa maioria de todas, tá? Para vocês poderem já colocar as finanças aí em dia e organização, tá bom? Olha, orçamento. O que é um orçamento? O orçamento, eu quero dar um exemplo aqui para vocês para a gente começar, mas tem uma aula só de orçamento aqui na comunidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é um orçamento, tá? O orçamento, ele é uma ferramenta de previsibilidade. Então vamos lá. O fluxo de caixa, ele mapeia o teu caixa, os registros ali do teu caixa, ok? Agora, o orçamento, geralmente, vocês já ouviram falar sobre budget? Ai, o meu budget não pode, não permite. O que é budget e orçamento? Então, as empresas geralmente elas definem o orçamento lá no começo do ano ou no semestre. Então, elas definem quanto nós vamos gastar nesse ano de marketing, quanto nós vamos gastar de aluguel, quanto nós vamos gastar de internet. Muitas vezes eles negociam os fornecedores para reduzir os custos, para cortar custos, para diminuir o quanto mais para ter o resultado maior, tá? Então, o orçamento é para te dar previsibilidade, te dar esse sentimento de, opa, aqui entra, por exemplo, eu só coloquei um exemplo, mas aqui, por exemplo, entra as suas, ó, dívida não, perdão, as suas contas mensais, tá? Então, aqui no exemplo, ó, orçamento pessoal. Quanto você paga de colégio? Quanto você paga de autocuidado? Ah, não, Yasmin, eu quero R$ 200 todo mês para autocuidado, para depilar, para fazer uma unha, para fazer, enfim, duzentão, né? Para tirar uma sobrancelha, pelo amor de Jesus. Então, quanto que eu gasto de autocuidado no mês? Né? Isso aqui é o que eu quero gastar. Plano de celular, nutricionista, alimentação, combustível, financiamento, academia, e aqui eu coloquei diversos. Isso aqui seria para você. Isso aqui é como se você tivesse definindo seu prolabore. Veja que o valor aqui, ó, eu coloquei depois no orçamento da empresa o prolabore. Por que é legal você ter um orçamento? No orçamento você pode colocar dívidas. Então, por exemplo, eu quero dividir uma dívida lá. Eu quero fazer uma reserva para viajar. Eu quero uma reserva, uma poupança. Então, aqui eu consigo projetar, por exemplo, se eu tenho uma dívida e eu ponho as parcelas, eu vou, por exemplo, vou reservar R$ 400 para viajar todo mês, eu vou pôr R$ 200 na poupança. Então, quando eu faço um orçamento, isso faz com que eu tenha uma linha para seguir, entende? Então, o orçamento, ele é uma ferramenta para você projetar, e aí, com o fluxo de caixa depois, com o teu organograma, com teus registros, você vai fazer o realizado da empresa, e aí você pode fazer também o do seu, né? Você pode fazer um fluxo de caixa só pessoal. Então, realmente eu gastei 2.000 de mercado? Não, eu gastei 1.400. Opa, então eu vou conseguir reservar um pouco mais para viagem. Eu vou conseguir poupar mais, entende? Então, aqui o orçamento, ele é uma ferramenta para você poder se organizar financeiramente e ter projeção se você está alcançando ou não esses resultados. Eu sei que causa um pouquinho de confusão, mas então vamos lá. O fluxo de caixa é para mapear e registrar o fluxo do seu dinheiro, ok? E o orçamento é uma ferramenta para te dar parâmetro de futuro, de resultado, do que você quer, do que você deseja, ok? Pode falar, Gi. Entra nessa despesa as despesas da PJ? Aí entra aqui, ó, no orçamento empresarial.
Tá vendo que eu Então você tem que separei? fazer dois orçamentos, É é dois isso, né? orçamentos. Ó, eu coloquei aqui no slide um orçamento para pessoa física e um orçamento para pessoa jurídica, Tá, tá? Então, é um orçamento pessoa física e um orçamento pessoa jurídica. Tudo bem? certo. Aí, aqui vocês vão ver que é muito poderoso. Eu coloquei umas linhas a mais também para que vocês possam listar, tá? Mas aí você coloca todas as suas despesas aqui e vai colocar no campo do mês, você coloca o valor que você vai desejar gastar. E no realizado, você coloca o que aconteceu de fato. Então, por exemplo, é legal o orçamento, porque se eu sei que eu vou pretender gastar R$ 2.000 de alimentação, eu posso reservar um tanto para fazer compra de supermercado e reservar um tanto para a gente fazer um sair para jantar, entende? Então, o orçamento ele conduz essa projeção de resultado. Tudo bem? Ficou muito confuso ou não? Fala para mim. Fala aí no chat para mim se vocês conseguiram entender. A Adriana falou que entendeu. Emiliano sim, a Nath também. A Gi também. Carla sim. Tudo bem. Bom, gente, então vamos só repassar os pontos fundamentais dessa aula, tá? A linha de raciocínio lá do começo. Quando eu tenho clareza do meu propósito, eu sei o que me motiva, aonde eu quero chegar. Então, propósito, visão de crescimento. Da minha visão de crescimento, eu extraio as minhas metas financeiras. Essas metas financeiras, elas precisam até estar lá no nosso plano de ação, que é o conteúdo da aula anterior. Por isso que eu falei para vocês, revisitem a aula anterior, curtinha, 40 minutos vocês assistem a aula, vocês veem a ferramenta e já vem para essa aula aqui e já coloca a casa em dia, tá? Depois que eu consigo entender para onde eu estou indo, eu consigo moldar o meu comportamento para melhorar minhas finanças. Tudo bem? Então, aqui de passos fundamentais, separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Depois, definir um prolabore, fazer o levantamento de quais são os meus custos, quanto que eu preciso para sobreviver, quanto que a minha empresa e ver se isso se encaixa dentro do meu negócio, tá? Depois, aqui, mapear e preencher fluxo de caixa. Depois, se eu tiver dívidas, liste esses valores das dívidas. Organize, faça o passo a passo lá das dívidas para que você possa começar a colocar a tua casa em ordem sobre esse aspecto. Tudo bem? E o quinto passo, que é o passo de orçamento. Quando eu tenho um orçamento, eu consigo reservar dinheiro, eu consigo viajar, eu consigo trocar de carro, eu consigo fazer a festa do meu filho, eu consigo, enfim, você consegue se planejar, se organizar, mudar a trajetória, mudar esse resultado, entendeu? Quem não tem orçamento, quem não tem organização financeira, o que acontece? Você cai no limbo da sobrevivência. Trabalho, pago as contas, tudo misturado e não sei aonde o dinheiro está indo e fico frustrado, tá? Então, esses passos são os fundamentais, os básicos. E só aplicando eles, vocês vão se sentir muito bem, tá? Lembra lá que a gente não quer viver na sobrevivência? Vocês são mulheres prósperas, vocês geram riqueza, vocês são mulheres que, enfim, prosperam. Então, para isso, nós precisamos tomar posse do protagonismo e também fazer as atividades. Tudo bem? Gente, antes da gente terminar, que eu vou abrir aqui, eu quero que eu vou colocar aqui, ó, essa tela, porque eu preciso da ajuda de vocês com o nosso marketing também. Então, quem puder, abre a câmera agora nesse momento. Quem não puder, tudo bem.
tá? E eu vou pedir para que vocês printem a tela, que vocês é, tirem aí uma fotinha para a gente postar lá nas redes sociais, para vocês marcarem a comunidade. Ó, vou ficar até assim. Tirou, tirou, tirou. Tirem as fotos, isso. Não tem como aparecer todo mundo? Eu acho que só se eu interromper o compartilhamento. Vamos lá. Deixa eu. Parou aí para vocês? Apareceu? Aí, vamos ver. Aí, Foi? Bom, meninas, foi. amadas queridas, alguma dúvida? Fala aí para mim. Fala para mim se tem alguma dúvida. Se tem alguma coisa, fiquem à vontade para questionar, para falar, Yasmin, isso aqui eu não sei. Eu acho que não fez sentido, não ficou claro. Vou precisar de ajuda. Opa, ó, vai me mandando e a gente vai esclarecendo, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Não precisa ter vergonha, hein? Pelo amor de Deus. Uma hora dessa, vergonha nem a pau, tá? Quem é amada é sem vergonha, vocês podem tirar dúvida comigo. Eu vou esclarecendo para vocês, tá? Quem quiser compartilhar no grupo, fiquem à vontade. Se não, Yasmin, chama no particular que a gente vai conversando, tá? Mas não esqueçam de aplicar, fazer os preenchimentos das ferramentas. Eu vou mandar o link de tudo bonitinho para que vocês possam ver o conteúdo, tá? Acessem as ferramentas, acessem os conteúdos. Não esqueça de colocar a casa em ordem, tudo bem? Ó, outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Dia 21 é nosso café junino. Quem tá preparada para esse? Oi, princesinha! Tudo bem, linda? Oh, meu Deus do céu. Ah, também está preparadíssima. Quem já tirou a camisa xadrez do. Sabe aquela camisa velha que você usa todo ano para junho? A mesma? A roupa de xadrez que você usa para festa junina, já vai tirando ela do armário, que dia 21 nós vamos ter nosso café junino, tá? O café vai começar às 3:30 da tarde, tá, Nath? Eu já tinha falado o horário ou não? Eu acho que eu tinha colocado. A Amelia não vai conseguir, mas Que dia que vai ser mesmo? dia 21 de junho. Tá, eu vou fechar minha agenda nesse horário. Tá aí, se organiza para estar com a gente. A gente vai Arrasou. preparar algo bem legal, tá, meninas? Depois, na semana que vem, a gente já vai começar. Oi, amore, fofa. A gente vai começar a se organizar, tá? Nos cafés, como que nós vamos fazer e tudo mais, tá? Na semana que vem. Aproveitem essa semana para se organizar e colocar o conteúdo em dia, tá bom? Bom, gente, então, aula de financeiro com propósito entregue com sucesso. Vou deixar a gravação para